O resumo do capítulo 6 de Baruque, o foco principal é que o povo verá em Babilônia deuses de prata, ouro e madeira, que inspiram temor nos pagãos. O povo de Israel é advertido a não se deixar influenciar por esse medo nem a imitar os estrangeiros. A maior parte do capítulo consiste em uma longa lista de argumentos e exemplos que ridicularizam os ídolos, provando sua impotência e nulidade. A mensagem final de que a verdadeira libertação não está apenas na volta à terra, mas na fidelidade inabalável no Deus que comanda a natureza e a história. Vamos à leitura. Baruque, capítulo 6. É por causa dos pecados que cometestes contra Deus que ides deportados para a Babilônia, como prisioneiros por Nabucodonosor, rei dos babilônios. Quando chegardes à Babilônia, será para ficardes lá por muito tempo, durante longos anos, até 7 gerações. Depois disso, porém, farei com que volteis em paz. E ireis ver na Babilônia deuses de prata, ouro e madeira, deuses que são carregados aos ombros e que, não obstante, inspiram temor aos pagãos. Quanto a vós, preveni-vos, não imiteis esses estrangeiros, deixando que também o temor desses deuses se aposse de vós. Quando virdes a multidão comprimir-se em torno deles para adorá-los, dizei no silêncio de vossos corações: é somente a vós, Senhor, que devemos adorar, porque meu anjo estará ao vosso lado e poderia vingar-se na vossa vida. A língua desses deuses é polida por um artista, mas apesar de dourados e prateados, são falsos e incapazes de falar. Como se fora para uma donzela apaixonada por enfeite, eles pegam ouro e confeccionam coroas para serem colocadas nas cabeças de suas divindades. Acontece até que os sacerdotes roubam o ouro e a prata para utilizá-las em proveito próprio, ou para presentear prostitutas que mantêm em suas casas. Eles ataviam com lindas vestes, como se fossem homens, esses deuses de prata, de ouro ou madeira. Enquanto esses nem mesmo são capazes de defender-se contra a ferrugem e os vermes, vestem-nos de púrpura. Precisam, porém, tirar-lhe do rosto a poeira que nele se acumula. Possui o Deus um cetro como se fora governador de província, mas é incapaz de condenar à morte aqueles que contra ele se rebelam. Ostenta na mão o machado e a espada, mas nem pode garantir-se contra o inimigo ou um ladrão. E disto se pode concluir que não são deuses, não tendes por que temê-los. Quando a ferramenta de um homem se quebra, perde a utilidade. Assim também acontece com seus deuses. Se os colocardes em um templo, enche-se seus olhos da poeira erguida pelos pés dos visitantes. Quando o homem ofende o rei, fecha-se atrás dele as portas da prisão, porque vai ser conduzido à morte. Assim os sacerdotes defendem os templos por meio de portas munidas de fechaduras e ferrolhos, a fim de impedir que ladrões venham roubar os deuses, e acendem mais luzes do que eles mesmos precisam, enquanto que os deuses não podem vê-las, porque são apenas quais vigias de seu templo, cujo coração está também corroído. E eles nem se apercebem dos vermes que fervilam no solo e que vêm devorá-los, assim como as suas vestes. Escurece-lhes os rostos a fumaça que se desprende do templo. Morcegos, andorinhas e outras aves esvoaçam em torno de seus corpos, e gatos saltam sobre eles. De tudo isso podeis concluir que não são deuses e que nenhum respeito lhe deveis. O ouro que os reveste serve sem dúvida para embelezá-los, mas se não se polir o ouro, não brilham, e nem sentiram quando foram fundidos. Foram comprados por preço exorbitante, quando neles nem sequer um sopro de vida existe. Não possuindo pés, deve ser carregado aos ombros, revelando assim a todos a sua ignomia. Bem mais, porém, seus servos deveriam envergonhar-se, pois se algum deus vier a cair por terra, não poderá por si mesmo levantar-se. Virá alguém repô-lo de pé, pois que é incapaz de qualquer movimento. E se o colocarem obliquamente, não poderá erguer-se. São como cadáveres ante as oferendas que lhe trazem. Os sacerdotes, porém, vendem essas ofertas em proveito próprio, e suas mulheres as preparam sem nada repartir com os pobres e os infelizes. As mulheres em seu estado de impureza e que deram à luz, tocam nesses sacrifícios. Portanto, bem podeis reconhecer que não são deuses. Não tenhais, pois, para com eles respeito algum. Como poderiam eles ser chamados deuses? Pois há mulheres que tomam parte no culto desses ídolos de prata, de ouro e de madeira.
e nos seus templos os sacerdotes assentam-se com as vestes rasgadas, descoberta a cabeça, cabelos e barbas raspados. Gritam e clamam ante seus ídolos, como se fora no festim de um morto, e roubam-lhes as vestimentas, e com elas presenteiam suas mulheres e filhos. São incapazes de retribuir, quer se lhe façam bem ou mal, nem mesmo poderiam aclamar um rei ou destroná-lo. Nem pode dar ricos presentes, nem a mais vil moeda. Se alguém não cumprir os votos que lhe fez, nem podem protestar. Tampouco lhes é dado proteger alguém da morte, como arrancar o fraco das mãos do mais forte. Não possui o poder de dar vista ao cego, nem de salvar alguém da miséria. Não se compadece da viúva e nenhum bem faz ao órfão. Quais pedras da montanha são esses ídolos de madeira, dourada ou prateada, e seus servos deveriam envergonhar-se deles. Como, pois, crer em tais deuses e assim chamá-los? Os próprios caldeus os afrontam. Quando se lhe apresentam mudo, levam-no a Bel. Suplicam-lhe que deis a voz ao mudo, como se o Deus pudesse ouvir alguma coisa. E, embora saibam bem disso, não pode abster-se de assim agir, tão falhos que são de inteligência. Mulheres cingidas de corda vão sentar-se à beira dos caminhos, e aí fazem fumaça, queimando semente. Quando uma delas é levada por um transeunte e com ele dorme, zomba da vizinha por não haver recebido semelhante honra e não ter sido rompida sua corda. É apenas mentira, tudo quanto se faz perante eles. Como se poderá então acreditar e proclamar que sejam deuses? Foram confeccionados por artifícios e ourives, e não poderiam ser diferentes do que quiseram seus artifícios. E se estes não atingem idade avançada, como poderia ser diferente a obra de suas mãos? Assim só deixam a seus descendentes engano e vergonha. Sobrevenham guerras ou calamidade, e eis o sacerdote a entrarem em conciliábulos, a fim de saber aonde deverão ir ocultar-se com seus ídolos. Como acreditar então que sejam deuses aqueles que são incapazes de se salvar da guerra ou de outra qualquer calamidade? Mais tarde se saberá que os ídolos de madeira dourada ou prateada são apenas engano, e aos olhos de todos os povos e de todos os reis se tornará evidente que não são deuses, mas obras de mãos humanas, já que nada se encontra de divino neles. Como, pois, poderá deixar de se tornar evidente que não são deuses? Eles não podem entronizar um rei em um país, nem dar chuva aos homens. Nem sequer podem ainda julgar suas contendas, nem protegê-lo contra os males que lhe advenham, pois de nenhum poder dispõe, assemelhando-se às gralhas que esvoaçam entre o céu e a terra. Se o fogo atinge o templo desses ídolos, de madeira dourada ou prateada, seus sacerdotes procuram salvar-se, pondo-se ao abrigo, enquanto seus deuses são consumidos qual vigas no incêndio, e não poderiam resistir nem ao rei nem aos inimigos. Como admitir então, ou mesmo supor que possam ter tidos por deuses? Esses deuses de madeira prateada e dourada nem mesmo podem defender-se contra os ladrões. Mais fortes que eles, arrebatam-lhe o ouro e a prata, e até as vestes de que foram cobertos, e se retiram sem que os deuses tenham podido defender-se a si mesmo. Assim, melhor que a dos falsos deuses é a condição de um rei, que pode lançar mão de seu poder ou a de um utensílio doméstico, do qual o dono pode servir-se, ou mesmo a da porta de uma casa, que protege o que dentro dela se encontra, ou ainda a da coluna de madeira no palácio real. O sol, a lua e as estrelas, que brilham e se destinam à utilidade dos homens, obedecem de boa mente. Assim também o relâmpago, tão belo ao faiscar, o vento que sopra sobre a terra, e as nuvens que recebem de Deus a ordem de percorrer toda a terra, executam a missão que lhe foi imposta. Quando o fogo é enviado do céu para consumir as florestas das montanhas, cumpre o que lhe foi ordenado. Nem a beleza, nem o poder dos ídolos podem igualar-se a essas maravilhas. Eis porque não há motivo para crer nem proclamar que sejam deuses, já que não lhe é dado praticar a justiça junto aos homens, nem lhes outorgar o bem. Se admitis que não são deuses, não tenhas deles receio algum. Eles não têm a faculdade de amaldiçoar os reis, nem de abençoá-los. Muito menos podem fazer com que no céu apareçam sinais aos pagãos. Não brilham como o sol, nem alumiam como a lua. Vale mais que ele os animais.
pois ao menos pela fuga tem a faculdade de procurar a segurança em um abrigo. De maneira alguma, pois, se nos convence que eles sejam deuses. Por conseguinte, não os temais. Assim como o espantalho em campo de pepinos, esses deuses de madeira dourada ou prateada de nada preservam. Moita de espinhos em um jardim, na qual vêm os pássaros pousar. Cadáver lançado em um lugar tenebroso. Eis o que são esses deuses de madeira dourada e prateada. Enfim, pela púrpura e pelo escarlate, que sobre eles se desgastam, pode-se reconhecer que não são deuses. Acabarão por ser devorados e se tornarão desonra para sua nação. Melhor é, portanto, a condição de um homem honesto, que não tem ídolos, pois assim estará sempre isento de confusão. O capítulo 2 de Tito instrui que o evangelho deve ser praticado em público por todas as idades e classes sociais, para que a doutrina de Deus não seja desacreditada, mas sim adornada e respeitada pelo testemunho de um povo transformado pela graça, e por isso Tito ensina essas verdades e exorta com autoridade divina. Tito, capítulo 2. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura santa. Não sejam maldizentes nem intemperantes, mas mestras de bons conselhos. Que saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a quererem bem seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas e submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Exorta igualmente os moços a serem morigerados e mostra-te em tudo modelos de bom comportamento, pela integridade na doutrina, gravidade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário seja confundido, não tendo a dizer de nós mal algum. Exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores e atentos em agradar-lhes. Em lugar de reclamar deles e defraudá-los, procurem tudo testemunhar-lhes incondicionalmente fidelidade, para que por todos seja respeitada a doutrina de Deus, nosso Salvador. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Eis o que deves ensinar, pregar e defender com toda autoridade e que ninguém te menospreze. Nesse trecho do Salmo 117, é uma declaração de confiança inabalável que se manifesta em um louvor fervoroso. A certeza de que a misericórdia e a fidelidade de Deus são imensas leva o fiel a louvá-lo diante de todas as nações e, com base nessa mesma fidelidade, a suplicar com convicção pela intervenção divina em favor daqueles que o amam. Salmo 117, dos versículos 1 ao 7. Aleluia! Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, eterna é sua misericórdia. Proclame a casa de Arão, eterna é sua misericórdia. E vós que temeis o Senhor, repeti, eterna é a sua misericórdia. Na tribulação invoquei o Senhor, ouviu-me o Senhor e me livrou. Comigo está o Senhor, nada temo. Que mal me poderia ainda fazer um homem? Comigo está o Senhor, meu amparo. Verei logo a ruína dos meus inimigos. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 29, concentra-se em dois temas centrais da sabedoria judaica: a virtude da caridade e as responsabilidades morais da fiança. E também estabelece que a verdadeira sabedoria se manifesta na generosidade ativa. A caridade é o melhor uso que se pode dar à riqueza e o apoio ao próximo, seja por esmola ou fiança. Define o caráter do homem justo e fiel à lei de Deus. Eclesiástico capítulo 29, dos versículos 10 ao 20. Muitos não emprestam não por maldade, mas por medo de serem justamente iludidos. Todavia, sê indulgente para com o miserável, e não faças esmorecer depois da esmola. Por causa do mandamento, socorre o pobre, e não o deixes ir com as mãos vazias na sua indigência.
perde o teu dinheiro em favor de teu irmão e de teu amigo. Não escondas debaixo de uma pedra para ficar perdido. Gasta o teu tesouro segundo o preceito do Altíssimo, e isso te aproveitará mais do que o ouro. Encerra a esmola no coração do pobre, e ela rogará por ti, a fim de te preservar de todo o mal. Para combater o teu inimigo, ela será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. O homem de bem responsabiliza-se pelo próximo. O homem sem pejo abandona-o a si próprio. Não esqueças o benefício daquele que se responsabiliza por ti, pois ele arriscou a vida para te amparar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.